Ok, gravando. Pronto? Então, gente, boa noite a todos. Hoje quem vai apresentar o caso é a Carla, que é nossa residente de gastroenterologia, e hoje a reunião está sob o comando do professor Gama. Nossa. E vamos, então, apresentar o caso, Carla? E aí a gente discute. Boa noite. Vou apresentar um caso que foi discutido recentemente no nosso ambulatório. Paciente MCSD, 28 anos, era uma mulher natural e procedente de São Paulo. Solteira, desempregada, ela trabalhou um tempo em fábrica de perfume e lavanderia. É uma paciente que vem encaminhada do ambulatório da Imuno para a investigação de uma elevação de enzimas hepáticas. Essa paciente de 28 anos, ela acompanhava na Imuno porque aos 6 anos de idade ela foi diagnosticada com uma síndrome de hiper-IgM. Iniciou imunoglobulina, a princípio fazia um segmento, só que de 2021 para cá, ela iniciou um quadro progressivo de dispneia, cianose central e uma perda ponderal de 9 quilos. Ela não tinha tosse, sibilância, febre ou sudorese noturna. Os exames no ambulatório da Imuno demonstraram elevação de enzimas hepáticas, embora a paciente negasse qualquer passado prévio de hepatopatia, não tinha ascite, prurido, acolia fecal. Não tinha também nenhuma descompensação que sugerisse doença hepática crônica, como HDA ou ascite. Então, a paciente ela tinha essa síndrome de hiper-IgM, a mutação não foi encontrada, e esse diagnóstico foi dado ao longo da infância, porque aos 9 meses de idade ela abriu um quadro de bronquiolite, e ela teve repetidas otites, infecções pulmonares, algumas com necessidade de internação, infecções urinárias. Em 99, ela teve uma micobacteriose, não tuberculose, que foi tratada. Em 2014, uma toxoplasmose ocular, né? Em 2020, teve Covid, mas sem necessidade de internação. Na época, ela tinha uma deficiência de IgA, de IgG e um IgM de 834. O valor de referência estava elevado. É uma paciente que também tinha vitiligo e ela tinha uma agenesia de ovário. De hábitos de vida, ela negava etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, não tinha história de cirurgia ou internações, né, nos últimos anos para tratamento de algum foco infeccioso. De história familiar, os pais eram hipertensos, tinha um avô com neoplasia de estômago e um irmão com uma arritmia. Não tinha história de hepatopatia nem de doenças linfoproliferativas. E de medicação de uso contínuo, ela fazia, né, a imunoglobulina, um Bactrim profilático e medicações broncodilatadoras que foram prescritas pela pneumo durante essa investigação da dispneia. O exame físico dela tinha um bom estado geral, consciente, orientada, ela não tinha estigmas de doença hepática crônica avançada, e ela tinha uma cianose de lábios e mãos. Ela tinha uma adenomegalia palpável na região supraclavicular esquerda, era um linfonodo fibroelástico imóvel. Na ausculta respiratória não tinha crepitações, sibilância, e ela saturava em repouso em torno de 87% e 89%. Então, ela tinha mesmo uma hipoxemia. Aparelho cardiovascular era normal, ela não tinha ortodeóxia, abdominal era um abdômen plano, timpânico, indolor à palpação, e ela tinha um fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal, com bordas rombos, e tinha um traube ocupado também. E de extremidades bem perfundidas, sem edemas, sem nada de mais relevante. Então, para fazer um resumo do caso, né? Era uma mulher de 28 anos que tinha esse diagnóstico de síndrome de hiper-IgM desde a infância, que há 2 anos apresentou um quadro de dispneia progressiva associada a uma perda ponderal e tinha uma aparente hepatosplenomegalia ao exame físico. Aí, eu acabei trazendo aqui os exames de encaminhamento da Imuno. Vou mostrar aqui, tá, doutora? Ou a senhora já quer abrir uma discussão aqui? Gama, não sei Oi. como é que você quer. Que eu acho que as pessoas não têm muita familiaridade com o que é essa síndrome
de hiper-IgM. Né? Isso. Então, se vocês dessem para fazer só, Gama, você fazer um comentário rápido, o que eu até trouxe aqui. Você vai fazer, não sei como A é que Carla vai, no final da apresentação, ela vai fazer algumas considerações gerais a respeito da síndrome de hiper-IgM, né? Tá bom. Mas, assim, interessante colocar para todo mundo que está assistindo, né, que essa é uma condição extremamente rara, né, está no universo das imunodeficiências primárias, e geralmente ela é considerada uma imunodeficiência combinada, né, tanto de linfócitos T quanto de linfócitos B. E esses pacientes padecem cronicamente de infecções. Esse é um caso que a gente pega no meio do caminho com uma doença hepática, né, que a Carla vai mostrar aqui as alterações laboratoriais, com esse conceito de uma perda ponderal significativa nesses últimos tempos e de achado de exame físico essa hepatosplenomegalia. E aí a discussão vai ser gerenciada em cima dessas alterações que trouxeram ela para o ambulatório da hepatologia, né? Se isto pode ser só da síndrome, se isto é uma comorbidade, não é, numa paciente com uma síndrome hiper-IgM, eu acho que aí a discussão vai ficar muito interessante a partir do momento que a Carla for jogando os exames laboratoriais, né? E aí a gente vai fazendo as intervenções e pedindo aqui a opinião para a doutora Ana Paula e doutor Rodrigo, na medida que a parte interessante da infecto e da hemato forem se fazendo necessários, né? Tem uma pergunta, Carla, se a paciente teve febre em algum momento. Não tinha febre e sudorese. A única coisa que ela tinha era a dispneia progressiva e a perda ponderal. E a cianose central. Eu trouxe aqui os exames, né, que a gente viu no encaminhamento da imunologia. Ela tinha uma ST e uma ALT tocadas, e uma alteração de fosfatase e gama-GT. Tinha 382 de fosfatase com valor de referência 105, 545 de gama com valor de referência 40. Tinha uma função hepática relativamente preservada, uma total de 0,6, com direta de 0,3, uma albumina de 3,8, um RNI de 1,09. Tinha um TTPA de 1,5. Nos exames, tinha uma hemoglobina de 16, um leucoglobal de 5.000. Ela tinha uma... Eu tinha que só ter ajustado, mas ela tinha uma porcentagem de neutrófilos de 21%, que a gente até fez o cálculo, daria 1.020 em torno, e de 60% de linfócitos, que daria em torno de 3.000 de contagem absoluta, e plaquetas de 136.000. Então, é uma paciente, né, com 28 anos, com síndrome de hiper-IgM, que tem dispneia, um quadro consumptivo, a hepatosplenomegalia, tem uma elevação de enzimas predominantemente canaliculares, e tem essa neutropenia, né, tem um valor absoluto de neutrófilos em torno de 1.020, 1.050. Ô, Carla, e o PTTA dela já estava aqui um pouco alargado, né? Já. Ela tinha esse alargamento do PTTA e que a gente vai observar depois, que se manteve alargado, né, em alguns exames subsequentes, né? Então, ela tinha esse alargamento do PTTA, um NR normal, e predominantemente esse padrão colestático, né, com uma neutropenia de 1.020 neutrófilos, né, que é uma característica comum no hemograma desses pacientes, né? Eu não sei se o Rodrigo quer fazer algum comentário nesse momento a respeito desse hemograma e desse PTTA. Oi, Gama. Olá, doutor Rodrigo. Obrigado pelo convite. Nós fizemos um convite para o Rodrigo ontem à noite, né? E depois de eu do lado e Eunice do outro, ele cedeu aí essa oportunidade da gente ouvi-lo hoje, né? Obrigado, Rodrigo, pela urgência e pela aceitação, né? Obrigado, e a minha familiaridade é a síndrome hiper-IgM. O Gama, não, é interessante, né? Ela tem uma neutropenia leve e ela tem essa hepatosplênica e uma plaquetopenia bem discreta, né? Mas provavelmente essa neutropenia não tem nada a ver com o hiperesplenismo que ela possa ter, não sei se ela tiver alguma
hepatopatia, ou uma hipertensão portal, alguma coisa, não sei. Mas sim chama atenção, e a gente, né, vendo a descrição dos casos, dos relatos de casos, né, dessa síndrome, vários pacientes, se não me engano, 40% lá num reporte norte-americano da síndrome, eles cursam com anemia e neutropenia, né, neutropenia cíclica, neutropenia crônica, enfim, ficou até em suporte com granuloquine, né, filgastrima. E em relação ao TTPA também bem, fiquei empolgado porque é um TP normal, né, e um TTPA somente prolongado, né, pensando aí numa coagulopatia de um hepatopata, uma coisa assim, mas não tem nada a ver, é só um TTPA prolongado, a albumina é boa, o TP é normal, e não sei, acho que depois mais para frente, não sei se vai ter, mas eu queria saber se foi feita a mistura desse TTPA. Foi feita a mistura, assim, lá na frente Carla vai poder mostrar, assim. Beleza. Doutora Lúcia, a senhora que está enxergando aí alguns residentes, consegue cativar algum para fazer algum comentário, alguma... A gente está com saudade da Lívia, né? É verdade. Quer saber o que a Lívia acha. Eu imaginei que essa pergunta ia chegar, viu? Saudade também, doutor Gama, todo mundo. Doutor, como eu estava vendo, né, uma paciente que tem uma síndrome de imunodeficiência, né, tem um hiper-IgM, mas é uma paciente que tem infecções recorrentes. Então, acho que a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é que seja um quadro infeccioso relacionado, causando hepatite, né, mas uma hepatite infecciosa, transfecciosa. Então, acho que isso, e podendo ser até um quadro mais grave, assim, por ser uma paciente imunodeficiente, né, um quadro fúngico, com a infecção mais oportunista. Então, acho que é a primeira coisa que passa na minha cabeça. Mas eu acho que, como qualquer outra lesão hepática, é importante a gente investigar todas aquelas causas primárias que a gente sempre investiga, né? Hepatites virais, como sempre, pedir todas as sorologias. E eu fiquei uma coisa que eu não sei se eu não escutei. Ela usa algum tipo de medicamento, Carla? A imunoglobulina e um Bactrim profilático. Sim, medicações bronquodilatadoras também, que tinham sido prescritas pela pneumo, era budesonida e salbutamol. Acho que talvez nenhum desses aí, não sei se a imunoglobulina poderia, mas acho que nenhum desses causaria um aumento de enzimas. Acho que meu pensamento seria mais voltado para a questão infecciosa mesmo. Acho que a gente pode seguir, né? Eu acho que sim. É interessante esse comentário que a Lívia fez, né? Da alteração laboratorial ser mais canalicular, mais colestática. Ela pensou que isso talvez pudesse ser uma colestase transinfecciosa, né? Então, pensou primariamente em infecção e, eventualmente, as enzimas alteradas por conta desta infecção, seja no fígado, seja fora do fígado, né? Eu acho que é uma hipótese também a ser levantada, né? Exato. E é interessante, sim, o que a Lívia colocou. Porque, assim, a pergunta que fica agora é essas alterações, né, das enzimas hepáticas, predominantemente essas alterações canaliculares, elas podem, né, ser encontradas na evolução natural desta doença, né, ou ela é só uma intercorrência infecciosa, obrigatoriamente, ou isto poderia ser, né, acometimento de via biliar, acometimento hepático da própria síndrome hiper-IgM. Né? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente deixa aqui a pergunta para lá na frente a Carla poder responder para a gente. Então, no início, as hipóteses levantadas no ambulatório foi sepsis, CBP, por se tratar de um quadro colestático, um colangiocarcinoma, tendo em vista esse quadro consultivo, então, pensar pudesse ter alguma neoplasia colestática, com uma perda ponderal. Secundária, a própria síndrome, né? E essa hipótese infecciosa. Então, a gente repetiu os exames, né? Ela manteve esse padrão de transaminases tocadas, teve um predomínio de enzimas canaliculares alteradas, a função hepática tinha piorado um pouco, a bílica era de 0,6 foi para 2,4, a albumina foi para 3,1, o RNI alargou um pouco, o TTPA também estava alterado, 2,1,
e ela manteve mais ou menos a mesma coisa no hemograma. Tinha 15 hemoglobina, 3.900 leucócitos, sempre com essa neutropenia, uma plaqueta também em queda, função renal boa, íons bons, e uma alfa-feto também negativa. Nós pedimos autoanticorpos, ela veio com esse FAM, 1/640, num padrão citoplasmático fibrilar, mas ele não descreve se era linear ou a demais estratificação do FAM, um anticardiolipina IgG, IgM reagente, e o restante negativo, AMA, antimúsculo liso, anticélula paretal, anti-DNA e o anti-ENA. IgG veio normal, IgM bem aumentado em relação ao valor de referência, e IgA negativo. E das sorologias, ela veio com status vacinada para hepatite B, veio com anti-HCV não reagente, um anti-HIV e VDRL não reagente, e ela veio com Epstein-Barr, CMV e tox, IgM e IgG reagentes. Então, vamos só pedir para, naturalmente, pedir aqui para o Gama comentar esse painel de autoanticorpos. Tá. A gente estava conversando hoje à tarde, a Carla, a respeito desse padrão de FAM, né, o citoplasmático fibrilar, com um título considerável, 1/640, mas ele quem laudou colocou citoplasmático fibrilar. Não identificou se ele é linear, se ele é filamentar ou se ele é segmentar, porque esse padrão citoplasmático fibrilar ele tem 3, obviamente, subtítulos aí, né? Se ele é o fibrilar linear, para a gente ele teria mais interesse porque ele pode refletir o antiactina, e aí ele traria o universo das doenças hepáticas autoimunes, né? O filamentar e o segmentar, eles estão envolvidos com uma série de doenças, inclusive hepatopatia alcoólica, doença de Crohn, retocolite, miastenia graves, e aí carecem de importância para a gente nesse contexto da doença hepática, né, autoimune. Então ficou aqui essa coisa, é citoplasmático fibrilar, sim, mas qual é o padrão? É linear? É filamentar ou é segmentar? Deixou aí esse buraco aí a ser descrito, né, a ser definido. De qualquer modo, né, é um padrão que a gente poderia considerar como de alguma relevância para o conceito de autoimunidade. E a gente sabe que na síndrome hiper-IgM, esses pacientes podem ter maior chance de doenças autoimunes concomitantes, né? Assim como eles podem ter mais chance de malignidade e do risco infeccioso, que é o padrão deles, as doenças autoimunes podem, né, inclusive, perpetuar a história desses pacientes. O Rodrigo até falou da neutropenia, os artigos falam de neutropenia autoimune, né, plaquetopenia autoimune, como possibilidades dessas citopenias que acompanham esses pacientes também da síndrome hiper-IgM. E a outra coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui, e aí o Rodrigo vai ajudar a gente, doutora Lúcia, é que o anticardiolipina IgG e IgM, que foram reagentes, e a gente está vendo aqui sempre o TTPA dessa paciente alargado, né? E aí já estava alargado antes do INR sofrer alguma alteração, como foi visto aqui no dia 30/11/2022. E aí a gente se perguntou, será que esse PTTA alargado é o inibidor que está presente na circulação dessa paciente ou é deficiência de fator, né? Por isso que o Rodrigo perguntou se foi feito mistura, né, para ver se colocou plasma sadio e corrigiu, é deficiência de fator. Se colocou plasma sadio e não corrigiu, deve ter o inibidor na circulação. E aí poderia ser, por exemplo, aqui, anticoagulante lúpico, que não foi dosado, e ele poderia, né, responder por esse PTTA alargado aí. Aí a gente queria ouvir o Rodrigo um pouquinho aí a respeito disso. Não, Gama, exatamente isso. Qual o título que veio de IgG e de IgM da anticardiolipina? Não, a outra crítica que a gente fez foi essa, porque eles colocaram reagentes. Reagente título baixo? É reagente título moderado ou alto? Isso, né? Porque isso traria uma importância maior para o resultado, né? Só positivo ou negativo não discrimina, né? Não dá para saber, é importante o título, né? E em relação ao TTPA, Gama, é isso mesmo, né? Se você faz o teste da mistura e ele corrige, então é uma deficiência de fator.
E contextualizando, de novo, é o que você falou, ela já tinha um TTPA prolongado com o TP ainda normal, né? Então, se fez a mistura, corrigiu, é deficiência de fator. Não corrigiu, aí sim pode ser um inibidor, e o mais comum, que é um anticorpo, né, um inibidor de 8, apesar de ser uma doença muito rara, mas é uma paciente que não sangra, ou a presença do anticoagulante lúpico, né, que é um anticorpo fosfolípide dependente, né? Então, realmente, a mistura aí vai ajudar a gente. Perfeito. E aí a gente podia aproveitar para a doutora Ana Paula falar sobre essas sorologias aqui e o comportamento delas nesse paciente com síndrome hiper-IgM, né? Oi, Gama. Oi, boa noite. Obrigada, Gama. Antes de mais nada, né? Eu não podia dizer não para o nordestino, né? Claro, né? Bom, antes de mais nada, assim, essa síndrome, para mim, é nova, né? Acho que é algo muito raro para todo mundo, né? Em virtude da própria raridade de identificação. Mas, então, eu fui ler um pouco sobre a síndrome e, na realidade, o que interessa muito para a gente é o lado não de hiper-IgM, mas a hipoglobulinemia dos outros autoanticorpos. Então, assim, considerando no momento agudo, né, e no contexto clínico da paciente, a paciente estava febril, tudo bem, sem sudorese, porém tinha dispneia, uma hepatite esplenomegalia, uma síndrome consumptiva. Porém, quando você vai ver o lado dos neutrófilos, linfócitos dela, até que ela não está tão neutropênica, tão imunossuprimida, né, a despeito da imunossupressão primária que ela tem, da imunodeficiência primária. Nesse contexto das sorologias, num quadro agudo, a gente, ainda mais um paciente imunodeficiente, em relação a anticorpos, a gente não leva muito em consideração as sorologias, né? Primeiro porque no momento agudo as sorologias podem estar negativas, né? Considerando o EBV, o CMV, o IgG, esse via reagente significa contato, e especificamente nessa paciente, o IgM, ela pode ser uma reação cruzada em virtude da reposição de imunoglobulina que essa paciente tem, que pode ser uma reação cruzada falso positiva, né? Bem como a toxoplasmose. Então, a gente, nesse contexto, nesse momento, a gente leva mais em consideração a carga viral do CMV, né, ou seja, o PCR, do CMV, do EBV, inclusive da toxoplasmose e do vírus C também, tá? Se a paciente tiver alguma exposição de risco, né, exposição de risco eu digo sexualmente, né, levando em consideração também um anticorpo contra o HIV, no momento agudo, se tiver uma hipótese forte para HIV, né, que pode evoluir como uma síndrome monolike, né, dispneia, adenomegalia, enfim, não há síndrome consumptiva, tudo bem, mas hepatite esplenomegalia pode ter numa fase aguda, o ideal seria pedir carga viral. Então, assim, claro, inicialmente a gente pede as sorologias, tá? Mas no contexto de uma paciente com imunodeficiência primária, a gente leva em consideração mais o PCR, né? Para poder nortear, né, a possível causa infecciosa. Então, acho que é isso. Tá. E o fato dela ter vacinado para hepatite B, não é, e não ter anti-HBs. Ela tem HBs. Tá, perfeito. Ela foi uma das raras pessoas que respondeu, né? Porque Sim, a maioria não responde. É isso que eu queria ouvir. Alguma pergunta, doutora Lúcia? Primeiro... Não, acho que é isso mesmo, né? Nesse contexto aí dessa síndrome hiper-IgM, como a Ana Paula falou, é muito difícil valorizar as sorologias IgM positivas, tanto que deram todas positivas, né? Porque, em geral, quando a gente faz esses testes laboratoriais, o que a gente faz na sorologia de IgM é primeiro capturar as IgMs para depois identificar a que essas IgMs estão reagindo, né? E com essa quantidade de IgM que essa paciente tem, é natural que o teste vá sendo falso e positivo em todos os antígenos aí que a gente testar, né? Perfeito. Então, no caso dela, realmente não dá para valorizar a sorologia,
E é isso aí que a Ana Paula comentou, se quiser fazer diagnóstico de algum quadro infeccioso, tem que ser através dos diferentes PCRs aí para as situações, né? Perfeito. Doutora, Carla, ou sim. eu fiquei só com uma dúvida, que eu fiquei pensando, assim, que antigamente, nas aulas, eu lembro que a gente falava de teste de avidez, que a gente poderia fazer quando tinha essas sorologias, né? Hoje em dia ainda se faz os testes de avidez para IgG, para saber se o paciente tem um IgG mais forte, se fala mais a favor de uma infecção antiga, ou a gente não tem mais muita utilidade mais. Não, faz sim. Eu não sei se a Ana Paula também quer comentar isso, se na prática se usa, mas é um teste bem interessante para ver a avidez dos anticorpos IgG, né? Anticorpo IgG recém-formado, ele tem pouca avidez. Então, quando submete aquele soro a uma solução de ureia, facilmente o anticorpo se separa do antígeno. Então, isso quer dizer que tinha baixa avidez, porque aquela IgG recente sugere um quadro mais agudo. Numa avidez alta, você tem muita dificuldade de separar o antígeno do anticorpo. Então, é uma infecção mais antiga, né? Para tóxico, se fazia muito isso. Principalmente em gestante, porque às vezes em gestante aparece um traço de higiene, fica aquela dúvida, será que vai transmitir para o feto ou não? E aí a avidez de IgG ajuda bastante. Vocês ainda usam isso na prática, na Paula, teste de avidez para alguma situação? É isso mesmo. Raramente a gente usa, primeiro porque o teste não é tão fácil de a gente solicitar num serviço público de saúde, né? A gente usa realmente mais para gestante, e esse ponto de corte, né, se é infecção recente ou tardia, é em torno de 3 a 4 meses. Né? Não sei se no contexto dessa paciente, que já teve história de toxoplasmose ocular, né, pelo relato prévio, não sei se seria não ia auxiliar. E lembrando que tem teste de avidez também para CIMV e EBV, não é? Mas nesse contexto mesmo, a gente, na prática, solicita mais o PCR, carga viral, porque o teste de avidez, ele, às vezes, é caro, é difícil de conseguir, e ajuda nesse contexto, em gestantes, né? E quando tem história epidemiológica em pacientes, né, imunocompetentes, e que vem IgG e IgM reagente, e o teste de avidez ajuda para tratar uma toxo aguda que tenha visceralização, por exemplo, né, que tem encefalite, que tem hepatosplenomegalia, é um teste que pode ajudar também. Mas não, a gente não usa muito não, só mais em gestantes. Acho que é isso. Ô, Carla, você poderia já aproveitar e detalhar um pouquinho aqui esses resultados das imunoglobulinas, né? Oi, não entendi. Você podia explicar para a gente um pouco aqui, não esses laudos das imunoglobulinas, levando em consideração a história natural da síndrome hiper-IgM, né? Sim, que a síndrome hiper-IgM, né, por mais que o nome nos faça pensar numa quantidade elevada de IgM, mas ela pode cursar com IgM normal. O que marca na síndrome é a deficiência de IgA, IgE, IgG e uma IgM normal ou aumentada. Porque ela é um defeito como se fosse de maturação das imunoglobulinas, e aí predomina a IgM e ela não deixa as outras imunoglobulinas maturarem. Mais ou menos isso, até 50% dos casos, né, doutor? Que a gente tinha visto que a IgM pode ser normal, o que às vezes até dificulta o diagnóstico, né? Exato, porque a ideia que a gente deve guardar para... Primeiro que é um caso raro, não é uma doença que a gente está vivendo agora, essa possibilidade de aprendizado, e assim, a ideia de ser uma síndrome hiper-IgM, então é preciso ter uma elevação, não é, acima do valor normal da IgM para todos os casos. Não, metade dos pacientes podem ter uma IgM normal, e é obrigatório que as outras imunoglobulinas, pelo menos 2 delas, estejam, né, diminuídas e até às vezes indetectável. E é isso que caracteriza o conceito natural da evolução da doença, com esse risco infeccioso aí recorrente, né?
porque eles têm dificuldade de gerar anticorpos, né? E aí o risco infeccioso desses pacientes é significativamente grande. Então, não esperar que todo paciente com a síndrome tenha IgM obrigatoriamente acima de 196, que é o valor de referência. Essa aqui, por um acaso, está muito alta, mas poderia vir normal e as demais deficitárias, né? Perfeito, acho que aí a gente pode seguir, né, Carla? Ok. Na época que a gente teve acesso a essas sorologias, né, a discussão foi exatamente essa, sobre a possibilidade de um falso positivo, em se tratando do Epstein-Barr, do CMV e da tox. E o anti-HCV eu coloquei como não reagente, mas na verdade ele tinha vindo inconclusivo e a gente confirmou com carga viral que veio negativa. E dos autoanticorpos, a discussão foi essa mesmo, sobre o citoplasmático fibrilar e a questão do anticardiolipina. Dos exames de imagem, então, nós pedimos um ultrassom de abdômen, que não mostrou dilatação de vias biliares, né, se tratando de um quadro colestático, nem alterações significativas, não tinha um fígado com aspecto crônico na descrição do ultrassom. A endoscopia mostrava só uma gastrite hemorrágica em antro, um H. pylori negativo, não tinha sinais de varizes de esôfago ou de gastropatia hipertensiva portal. E a TC de abdômen veio uma atenuação do parênquima hepático, heterogênea, com múltiplas alterações focais perfusionais, podendo corresponder a shunts arteriovenosos, além de confirmar a hepatosplenomegalia. E o que chamava a atenção eram múltiplos linfonodos, destacando-se um da crista ilíaca direita, que eles denominam como linfonodo de Castellino. E eles sugeriram a presença de doença linfoproliferativa. Nós seguimos com a TC de tórax, que também confirmou essa presença de linfonodomegalia, tanto nas regiões cardiofrênicas, axilares, retoperitoneais e mediastinais. No pulmão, que chamava atenção também, eram tênues nódulos centrolobulares, com atenuação em vidro fosco, mal definido, alterações inespecíficas. E nos vasos pulmonares, estavam ectasiados na periferia, estendendo até a pleura visceral nos lobos inferiores, e eles deram como um achado possível de síndrome hepatopulmonar. A espirometria mostrou um distúrbio ventilatório restritivo leve, o ecocardiograma, uma fração de ejeção de 66%, com a TA-PSE de 20 milímetros, com valor de referência sendo maior ou igual a 17, mostrava um aparecimento tardio do contraste nas câmeras esquerdas, 4 ou mais ciclos após o surgimento no átrio direito, sugestivo de shunt em circulação pulmonar. Eles não conseguiram estimar a PSAP, mas escreveram que não haviam sinais indiretos de hipertensão pulmonar. Então, o resumo do caso era mulher, né, de 28 anos, com a síndrome de hiper-IgM, com quadro espinéia e síndrome consumptiva, que tinha hepatosplenomegalia, tinha linfonodomegalias, tanto torácicos quanto cervicais, torácicos e abdominais. Tinha um quadro colestático, esse FAN com um padrão citoplasmático fibrilar, essas sorologias reagentes, que posteriormente a gente pediu a dosagem do citomega, do Epstein-Barr, que veio negativo, do citomega e TOS, ainda estão em andamentos, um eco sugestivo de um shunt na circulação pulmonar, e uma TC de tórax sugestivo também de alterações de síndrome hepatopulmonar. Rodrigo, você, diante desse caso, com tantas linfonodomegalias, tanto acima quanto abaixo do diafragma, periférica também, porque já tinha ali antiga uma supraclavicular, e essa doença com linfonodomegalia generalizada, você colocaria como prioridade aí a investigação para doenças linfoproliferativas, ou isso está dentro da história natural da síndrome hiper-IgM, mas que obrigatoriamente deveria também ser investigada com uma biópsia ganglionar, enfim, medula talvez? O que você acha? Bom, chama a atenção, né, que ela tem aumento de linfonodos em número, né, não em tamanho, né? Isso... O maior descrito era de 3,5 no hilo hepático. A gente viu. No tórax ali não parece ser tanto em tamanho, mas sim, ela tem uma linfonodo
aumenta em número aí em todas as cadeias, quase, né, para cima, para baixo do diafragma. Ela já chegou com linfonodo supraclavicular também. Eu acho que sim, está no contexto de uma síndrome hiper-IgM. A gente sabe que tem esses centros germinativos hiperplasiados, principalmente naquelas que não são ligadas ao X, né, do CD40, do linfócito B. A gente vê mais essa questão das linfonodomegalias no decurso por hiperplasia de centro germinativo por conta da doença em si, e não em linfoma ou infeccioso. Mas não dá para descartar nem uma linfoproliferativa, né, nem uma neoplasia, nem um processo infeccioso disseminado em linfonodo também. Eu acho que a biópsia, acho que é o único jeito aí é com patologista mesmo, a biópsia seria muito bem-vinda, né? Não sei o que vocês acham, né? E também tem a questão das doenças autoimunes, né? Sei lá, não parece um lúpus, né? Mas às vezes um lúpus também abre com uma linfonodomegalia e é um lúpus. Mas tem esse lance, né, do FAM, do padrão fibrilar. Eu acho que isso é meio viagem da minha parte, mas eu acho que é biópsia mesmo, não tem como, eu não vejo, não sei, não consigo ver de outra forma. E, Carla, eu queria só te perguntar uma coisa, ela tem a hepatospleno, né, tem hipertensão porta, chegou a fazer Doppler ou não? A endoscopia não tinha nenhum sinal, né? Não, não tinha hipertensão portal. Ela fez o Doppler que não demonstrou alterações. Ela não tinha nem sinais ultrassonográficos, nem varizes de esôfago na endoscopia, né? E não tinha sinais nenhum de hepatopatia crônica, né? Porque ela tinha essa sugestão de uma síndrome hepatopulmonar, na ausência de alterações evidentes de hepatopatia crônica, fica um pouco difícil da gente encaixar as coisas, né? E aí uma coisa que o Rodrigo falou, né, que as linfonodomegalias, né, fazem parte da história da síndrome hiper-IgM. Aí ele falou uma coisa que chamou a atenção, principalmente aquela ligada ao X, né? E aí, ou seja, a síndrome hiper-IgM ligada ao X é uma doença documentada particularmente em homens, né? Nós estamos falando de um caso aqui de uma mulher de 20 e poucos anos de idade com uma síndrome hiper-IgM, que certamente é uma outra variante, né? Talvez autossômica recessiva, mas certamente não ligada ao X, né? Para compor uma forma de apresentação da doença, né? Porque naquela que é ligada ao X, o critério é você ter na suspeição clínica, você encontrar uma referência familiar de um indivíduo do sexo masculino com algo semelhante àquele caso que você está investigando no momento, né? Então, essa é uma coisa que vale a pena já destacar. Tem uma pergunta, Fábio? Qual, Carlos? Tem alguém com a mão levantada, é Fábio? É o Fábio Pagazzi. Não, clicou sem querer nisso, desculpa. Tranquilo. Tá bom. Prosseguir, então, doutor. Doutora Lúcia. Não, pode seguir, pode seguir. Então, aqui eu trouxe um resumo, né, dos exames, do acompanhamento ambulatorial. Então, as transaminases permaneciam tocadas, persistia a alteração de enzimas canaliculares. A gente percebe que a função hepática dela foi progressivamente piorando, a bile foi aumentando, era 2,0, agora está 2,3, a albumina foi caindo, o RNI alargando, o TTPA ainda alterado, e ela começou a evoluir com uma anemia também. Então, foi indicada a biópsia hepática e de linfonodos. E aqui a gente teve... Volta só um pouquinho nos exames ali, só para o Rodrigo olhar de novo aqui, Rodrigo, olha o PTTA dela sempre alargado, ó. Né? Você vê 14/3 de 2022, aí quando você olha para 4/1 de 2023, né? Ela tem um PTTA sempre alargado, né? Antes mesmo do NR ter algum grau de comprometimento. Exato. Fibrinogênio baixo, né?
criminogênio baixo, 170. Não está fazendo uma hemofagocítica, não. A princípio não, né? Porque aí ela teria que ter, né? Se bem que não tem aqui. Não tem Tem ferritina, a né? ferritina, triglicérides, né? Mas nesse geralmente tempo de evolução, doutor, Hein? nesse tempo de evolução, poderia ser uma hemofagocítica? acho que não. Ela é muito aguda, né? Grave, né? Posso passar? Pode, cara. Pronto. Então, a gente indicou a biópsia, ela acabou internando, porque ela tinha alteração, né, desses exames de coagulação, então a gente ficou com receio e a gente optou por solicitar o teste de mistura, né, que eu até trouxe aqui o teste realizado no nosso hospital, e não houve diferença após a mistura significativa. Nós pedimos também a dosagem do fator 8, que veio de 72% dentro do valor de normalidade. Espera aí que eu estou lendo aqui, espera aí. Isso. Não está muito bom esse teste da mistura aqui, não. Não muito bom assim que não. Ela tem um RN de 1,35. A gente tem o TTPA inicial, basal, porque aqui só tem a mistura, né? A M1 é só misturar o plasma. A M2 é quando você incuba a 37 graus Celsius por 2 horas, que ele sensibiliza o inibidor de 8, principalmente, que é o inibidor lento. Mas não há correção, tá? Não Aqui corrigiu, né? Não Exato. corrigiu. Não corrigiu e na incubada ela prolonga. Exato. Assim, é uma característica do prolongamento na M2, é discreto, mas sai de 1,44 ali na primeira mistura para 1,66. Foi feito na escola, Carla? Foi. Não, eles fazem direitinho, porque daí tem que incubar também o teu controle, porque senão a relação prolonga porque você não incubou o controle. Mas não corrigiu, não houve correção. Vocês dosaram 8, está normal, né? Normal, 72%. Ou seja, não era deficiência de fator. Não parece ser deficiência de fator. Tem o inibidor na circulação, né? Tem. Que não deve ser um inibidor de 8, porque o 8 está normal, pode ser um anticoagulante lúpico. Pode ser um anticoagulante lúpico, né? Perdão, tá aqui, ó. Desculpa, eu tô falando uma abobrinha enorme. A relação do TTPA tá 2,51. Aí quando faz a mistura é 1,44. Não corrige, e na segunda mistura, na incubada, também continua sem corrigir e prolongando, no 1,66. Ela sai de um TTPA de 2,51. Não corrige. Não é deficiência de fator. Deve ser um anticoagulante. Pode ser um anticoagulante lúpico. Anticoagulante lúpico, Faz sentido. Porque e aí a gente vai correr atrás para dosar de novo os anticorpos anticardiolipina e o anticoagulante lúpico para ver que tem exatamente, não há correção aqui do PTTA, né? E quando a deficiência de fator corrige, assim, correção total. Correção, né? Para um RTTPA de 1 e é como se fosse, por exemplo, o hemofílico, que tem o PTTA alargado, você coloca plasma sadio e normaliza plenamente, né? Basta 50% de fator de coagulação para corrigir qualquer ensaio da coagulação, entendeu? Então, esse é o princípio do teste da mistura. Então, você pega lá o plasma sadio, então aqui não houve correção. Perfeito. Deve ser um antilúpico. Foi solicitado, mas eu acho que a gente estava com disponibilidade no recinto, eu não encontrei esse exame no sistema. A gente vai até pedir de novo agora, quando ela voltar no ambulatório. Perfeito. E a ressonância de abdômen, que mostrou um fígado de dimensões aumentadas, contornos lobulados, bordas rombas, sinal difusamente heterogêneo, e ele mostrava múltiplos esboços nodulares e lesões periféricas que realçam na fase arterial, porém sem correspondência nas sequências posteriores, sem restrição de difusão, que podem estar relacionados a distúrbios perfusionais ou lesões HNF-like. Não tinha alteração de vias biliares, sugestivo de CEP. Um baço era aumentado, um índice esplênico de 1.260,
e mostrava a presença dessas múltiplas linfonodomegalias, maior no hilo hepático de 3,5 por 2,9 centímetros. O senhor quer fazer alguma... Não, acho que talvez, doutora Lúcia, é importante a gente ver, né, essas alterações da ressonância, né, com essas lesões nodulares, né, difusamente aí, mostradas no fígado, né, isso são lesões, né, de fato, distúrbios perfusionais nessa paciente, isso é hiperplasia nodular focal-like, né, assim, isso quais os diagnósticos diferenciais que a gente tem para essas imagens, né, e aqui nessa segunda ressonância a gente vê as alterações bem grosseiras, né, claro que a gente tem uma biópsia hepática aí que o Caio vai mostrar, mas só para... não tem características de lesões neoplásicas, né, seja de lesões metastáticas ou de um CHC disseminado aí nesse fígado, né? Eu estou perguntando isso porque a gente sabe que o paciente com síndrome hiper-IgM, ele pode ter maior risco de malignização, né? E inclusive de CHC, nas revisões que a gente fez, né, as malignidades mais prevalentes são carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma e tumores neuroendócrinos, né? E a gente tem aqui um fígado cheio de esboços nodulares, né? Gama, posso dar só uma puxar a sardinha um pouquinho para infecto? Pode. Desculpa interromper, não, é só, assim, paciente jovem com dispneia progressiva, hepatosplenomegalia, tem uma linfocitose relativa, né, aumentada, paciente imunossuprimida, está começando a evoluir com bistopenia, né, plaquetopenia. Então, assim, num contexto infeccioso, a gente realmente, como o Rodrigo falou antes, não dá para a gente descartar algumas infecções, dentre elas, micobacteriose, né, que pode evoluir com adenomegalia disseminada, a tomografia veio vidro fosco, isso é muito sugestivo de PCP, pode ser também CMV disseminado, né, com todo esse quadro clínico que ela está evoluindo, puxando um pouco sardinha para a doença infecciosa, a gente tem que lembrar disso, vírus, fungo e micobactéria, né, que aparece mais num contexto de imunodeficiência pelos linfócitos T. Aí eu senti só um pouco de falta de marcadores inflamatórios, PCR, desidrogenase láctea, como é que estava a saturação dela, se ela tinha condições de coletar escarro, hemoculturas, alguma coisa assim que possa ajudar no contexto infeccioso, antes das biópsias, mas tudo bem. Mas acho que Carla tem essas informações, né? Ótimo. E uma coisa que é interessante destacar é o que tu falaste agora, Ana, e esses germes são muito prevalentes na síndrome hiper-IgM, né? Micobacteriose, inclusive atípica, criptosporidiose, né? CMV, então são agentes infecciosos muito comumente relatados aí como as principais infecções, né, nessa população. Exatamente, não tem como descartar. Quando você tem mais predominância de hipogamaglobulinemia, aí predomina as bactérias piogênicas, pneumococo, meningococo, hemófilos. Mas como parece ter mais alguma coisa aí celular, né, de linfócitos T, aí tem que lembrar. Fungo, especialmente criptococo, histoplasmose disseminada, tuberculose, né, micobacteriose, atípica também, e viral, CMV, EBV, certo? Fica aí a lembrança. Obrigada. Certo. Eu não deixei anotado aqui, mas eu estou até revisando aqui a gastrofolha dela que eu tinha tirado foto, mas a princípio não tinha elevação importante de PCR, tinha um PCR de 5, o DHL também não era tão alterado, acho que estava 250, se eu não estou enganada, e ela foi uma paciente avaliada, estava em acompanhamento com a pneumo, também acho que foi avaliada pela infecto, então, a princípio, essas hipóteses infecciosas foram sendo descartadas, sabe? Ela ficou internada em dezembro, mas o que a gente sentiu falta foi do PCR, tanto para o PCR, né, de CMV e Epstein-Barr, que a gente pediu e está esperando ainda. Vou voltar agora.
Então, vou passar aqui. Então, ela foi submetida à biópsia, né? Tanto de linfonodo quanto hepática. Na biópsia. Biópsia, né? Oi? Eu já Isso. posso mostrar a biópsia, porque é o mesmo padrão, linfonodo é o mesmo do fígado. É melhor. Tá, ótimo. Você quer compartilhar? Sim? Então, a gente recebeu a biópsia, né? Ao mesmo tempo, vieram tanto do linfonodo quanto do fígado. Em relação à biópsia do fígado, né, eu acabei olhando para o próprio do linfonodo, né, igual eu falei, são dois materiais que eles têm uma amostragem muito semelhante. Em relação à biópsia hepática, né, eu tinha uma amostragem que eu identificava 8 espaços porta, não via fibrose, então não me chamou atenção nada crônico nesse fígado. O que chamava atenção a gente consegue já olhar no menor aumento, é que a gente vê muitas áreas mais arroxeadas, né, se vocês olharem, né, mais azuladas. Então, a gente vê que tem uma concentração importante de linfócitos nessas áreas, que eu vejo tanto na área portal, quanto na área parenquimatosa, tá? Olhando mais a lâmina, correndo mais a lâmina, eu olho também áreas que, né, num aumento maior, que as áreas de um aspecto mais azulado, nodular, olhando com mais detalhe, eu vejo que a região central tem um aspecto mais epitelioide. Então, eu vejo, na verdade, um esboço de granuloma com esse centro, né, característico, com células macrófagos, células epitelioides, e eu não identifico necrose, não tenho necrose caseosa, né? Então, eu vejo isso tanto no espaço porta, também no parênquima. Então, é um fígado que tem um processo inflamatório bem exuberante, que tem um predomínio do padrão granulomatoso, com essas células epitelioides e sem a necrose caseosa. Tá? Então, praticamente, o fígado inteiro tem esse padrão inflamatório, tá? Essas células, né, macrófagos, com as células mais epitelioides, mais repuxadas, né, com esse mar de linfócitos, até mesmo pela história, né, a gente investigou, né, para excluir mesmo que não se tratava de linfoma, foi feito imuno, a gente não viu o padrão de células T de padrão mais reacional. Foi feita também pesquisa, né, para fungos e bar, que veio negativa. Então, eu deixei como um processo granulomatoso, portal e parenquimatoso. O linfonodo tem a apresentação histológica e o diagnóstico bem semelhante. Tá? Então, é uma doença granulomatosa em si. Ô, Caio, isso poderia ser uma biópsia de uma sarcoidose? Tem esse aspecto? Poder sempre pode, mas sempre fica como um diagnóstico mais de exclusão. Normalmente, a sarcoidose, ela tem aqueles corpúsculos esteroides, né, que são os achados mais típicos que a gente consegue bater o martelo e favorecer mais a sarcoidose. Mas acaba ficando mais como um diagnóstico mesmo de exclusão, né? Eu acho que no primeiro momento aqui eu pensaria em um quadro infeccioso. E pensando assim, nessa paciente que teve múltiplas infecções, né, sistêmicas, você acha que uma estimulação antigênica crônica poderia fazer no fígado, no próprio gânglio, essa reação granulomatosa? Creio que sim. Hein, Caio? Eu creio que sim. Perfeito. Com certeza. Ali a gente não conseguiu, né, isolar e definir 100% o agente. Sim. Mas, né, a gente fez até a hibridização para EBV, não veio negativo. Ô, doutora Lúcia, eu acho que isso que você comentou, Gama, você está colocando como se fosse uma consequência de um processo crônico. Isso, né? isso. Mas a evolução dela é que chama atenção, né? Sim. De repente, assim, rapidamente, ela foi progredindo essa hepatopatia, perdendo função, dá a impressão que é alguma coisa que infiltrou esse fígado de forma granulomatosa, né?
não parece assim ser um acúmulo de infecções crônicas que ela fez aí ao longo da vida, né? É questão de, eventualmente, achar algum agente que explique isso, mas de uma forma mais aguda, né? E sobra a parte pulmonar, que ela também desenvolveu agudamente, né? Uma insuficiência aí respiratória mais importante, ficou cianótica, ficou dispneica, dessaturando também, uma coisa mais recente, né? Então, não sei se isso é só a evolução da doença e ela tem essa forma de evoluir, né? A gente não conhece esse quadro clínico. Uma coisa que é interessante é assim, quando a gente olha a história natural da síndrome hiper-IgM, os artigos reforçam sempre que o envolvimento hepático, né, é o principal marcador preditivo de mau prognóstico na evolução desses pacientes, né? E aí, depois o Rodrigo certamente vai mostrar a importância do transplante de medula. Quando você compara transplante de medula em pacientes com hiper-IgM sem acometimento hepático e com acometimento hepático, a resposta é muito melhor naqueles que não têm acometimento hepático, com uma taxa de mortalidade muito baixa, né? Então, eles... eu fico imaginando, assim, a doença hepática da síndrome hiper-IgM, ela é própria da doença, né? E é granulomatosa? Isso. Lembra que quando a gente fez aquela discussão à tarde, que a Perla levantou um artigozinho lá, na hora para a gente ver, que o comportamento histológico é de uma doença granulomatosa, né? Ganglionar, hepática, né? E tem muita infecção oportunista na via biliar por criptosporídeo, principalmente, né? Fazendo relatos de casos de colangite esclerosante associada ao criptosporídeo, né? E esses pacientes têm mais chance, não é o caso dela, de evoluírem para a cirrose hepática, e eles consideram que essa doença hepática crônica avançada poderia ser um fator de risco, inclusive para o número de diagnósticos de carcinoma hepatocelular vistos nessa população, né? O colangiocarcinoma, eu entendo que talvez seja mais frequente também naqueles que façam colangite esclerosante, né? Secundária ali ao quadro infeccioso por criptosporídeo. Então, o envolvimento hepático da doença me pareceu ser um marcador ruim na evolução desses pacientes. E a gente vê que, de fato, ela está descendo a ladeira, não é? A albumina está caindo, o NR está se alargando, a bilirrubina está subindo, ela está evoluindo do ponto de vista de perda de função hepática nos últimos meses, né, de forma preocupante, né? Me perguntaram se eu tenho CMV para fazer na imuno, né? Então, eu tenho anticorpo, né, tanto para CMV, quanto para IBV, quanto para adenovírus, né? Então, a gente tem essa imunomarcação, sim, a gente consegue fazer pela própria imunohistoquímica. Porém, CMV, né, no caso do fígado, a gente tem achados histológicos que a gente identifica que sugere mais ser CMV, né? Eu vejo muito, principalmente, paciente pós-transplante, né? Então, nem sempre eu vou encontrar a inclusão viral, o vírus, né, que a gente sabe que ele tem um tropismo maior pelo endotélio e pelo epitélio biliar, né? Nem sempre eu consigo identificar, mas normalmente no parênquima eu começo a observar muito as áreas de microabscesso. Então eu vejo muito aglomerado de neutrófilos entre os hepatócitos. Então quando eu vejo muito isso, a primeira coisa que eu tenho que pensar é CMV. Né? Aí tem imuno sim para CMV, BV, adenovírus. Sim, tu estás falando caso fosse CMV, não é? Isso, é porque perguntaram se poderia fazer imuno para CMV. Perfeito, perfeito. E, doutora Lúcia, e se a gente olhar aquela ressonância que a Carla mencionou, com aqueles múltiplos nódulos, ou esboço de nódulos, que eles questionaram que pudesse ser só alteração perfusional ou hiperplasia nodular focal-like. Esses esboços todos ali descritos,
eles poderiam corresponder a essa formação de granulomas ali vistos na biópsia pelo Caio? Eu acho que é o reflexo disso, né? Porque o Caio mostrou que tem essas formações como se fossem linfonodos, sim, né? Sim. E com essa característica aí epitelioide, eu acho que é isso que explica aquela imagem, né? nodular. A gente vê que são nódulos assim frouxos, né? Diferentes do que a gente vê quando existe nódulos fibróticos, por exemplo, né? Ou mesmo de hiperplasia nodular focal. Então, eu acho que é essa infiltração granulomatosa aí, ampla, que deu esse aspecto nodular nesse fígado. E não é um fígado crônico, né? Então, eu acho que a biópsia foi super importante para nos ajudar a mostrar que talvez isso seja realmente história natural aí da doença em uma fase de mau prognóstico. Perfeito. Ana, lá no início da discussão, a Carla falou a recomendação do pessoal da Imuno e da Infecto de manter ela com Bactrim profilático. Você faria essa prescrição e por quê? Não, primeiro, Gama, o Bactrim profilático ela já vinha em uso, então realmente assim que dá o diagnóstico dessa síndrome hiper-IgM, a infecção principal pulmonar é por PCP, pneumocitose, então a gente deixa realmente essa profilaxia 3 vezes por semana. Perfeito. Porém, na vigência de uma dispneia progressiva, em vidro fosco pulmonar, eu acho que deveria excluir infecção aguda, mesmo na vigência da profilaxia, né? Podia fazer um PCI para pneumocistose, ou fazer um lavado para ver se ajuda. E no contexto, assim, empiricamente, eu acho que o infectologista já tinha iniciado Bactrim terapêutico. Terapêutico, né? Em vista da hipóxia. Porque a gente, na revisão que a gente fez, a taxa de infecção por pneumocistos é superior a 40%, né, desses pacientes, né? Exatamente. A semelhança do HIV, como ela atinge muito linfócitos T, nessa síndrome aí que está sendo apresentada, a PCP é uma das principais causas de infecção respiratória, até mais do que bacteriana, né, pneumococo, enfim. Eu acho que uma biópsia aí desse pulmão ajudaria, se possível, né? Sim. E aí, Carla? Então, a nossa hipótese foi de uma progressão da doença de base com uma perda progressiva da função hepática. Nós estamos aguardando essa pesquisa para criptosporídeo, do PCR para Epstein-Barr e CMV. Eu acho que ela volta no nosso ambulatório no final do mês. E nós também encaminhamos para avaliação de transplante hematopoético e para avaliação de transplante hepático. Na revisão, vou explicar um pouquinho melhor sobre essas modalidades terapêuticas. A gente podia pedir agora para o Rodrigo, né, falar para a gente da importância do transplante, né, de medula óssea nesses pacientes e o que ele teve de revisão aí desse assunto para a gente e como é que a gente poderia otimizar isso aqui para a nossa paciente, né? E se é possível, né, pensar nessa possibilidade. Então, Gama, do meu vasto conhecimento, assim, o que eu li, né, é o que você já havia comentado, né, que o transplante de medula seria aí uma possibilidade de cura, né, e que pela sociedade americana e norte-americana eles recomendam, se possível, fazer o transplante antes das lesões de órgão-alvo, aí, né, antes do acometimento hepático, né. E se fosse um duplo transplante de medula mais de fígado, começar com a medula e depois fazer um transplante hepático. Mas eu acho que o objetivo disso tudo é fazer um transplante de medula como curativo, antes de você ter a progressão da doença, né? Acho que isso ficou bem claro nesses
relato de série de casos aí e prognóstico. E o que você falou, quando há doença hepática, né, o prognóstico realmente foi o principal e acho que o único fator de prognóstico ruim, né, nessa síndrome. E assim, o transplante de medula ele vai fazer como se fosse a reconstituição imune do doente, né? Você vai trocar o seu sistema imune por células sadias aí, né, do doador, né? Não tem nada a ver com o efeito VVL dos transplantes alogênicos, né? Enxerto versus leucemia, não é esse o objetivo, mas simplesmente repovoar sua medula e seus órgãos aí com células normais, enfim, para fazer uma reconstituição aí do teu sistema imune, né? Sim. O que mais? A ideia do transplante hepático, por exemplo, nessa paciente, olhar para ela perdendo função, né, e pensar que o transplante hepático seria prioridade nesse momento, pode até aumentar a taxa de mortalidade dela no futuro pós-transplante, porque ela vai ser imunossuprimida por conta do transplante hepático e você não curou a doença primária, que é a imunodeficiência, né? E aí o risco dela desenvolver múltiplas infecções e perder o transplante é muito grande, né? Exato, Gama. Pelo menos é o que eu entendi aí daquilo que eu li, né? Sim. É exatamente isso. Perfeito. Doutora Lúcia, quer fazer alguma pergunta? Não, eu acho que caminhamos aqui, né, para essa hipótese. Eu só queria reforçar aquilo que a Ana Paula falou, né? Tudo bem, estamos achando que é uma evolução, história natural da doença e tudo mais, mas frente a um quadro desse tipo, a gente sempre tem que ser mais agressivo Sim. na busca de um quadro infeccioso, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem muita limitação no nosso hospital, a gente pede aquilo que dá, mas ela pontuou aí várias coisas que poderiam ter sido feitas, né? Tanto do ponto de vista de identificar uma eventual infecção pulmonar e uma infecção mais sistêmica, enfim. Então, acho que algumas coisas a gente poderia ter feito a mais nesse sentido. Mas eu concordo que a evolução aqui nos leva, conhecendo, né, na teoria, como é que evolui essa doença, qual é a história natural dela, a gente acaba se convencendo que ela está nessa fase já avançada e de mau prognóstico de evolução de uma síndrome hiper-IgM. Não, mas a gente vai agora revê-la no sentido de buscar mais infecção nessa paciente, revendo os exames que ela já fez e colocando novos exames que foram sugeridos pela Ana. E eu queria só ler aqui um pedaçozinho de um texto que eu peguei de um artigo que eu vi hoje à tarde. Ele fala o seguinte: um estudo retrospectivo recente, realizado no Reino Unido, de 24 pacientes com síndrome hiper-IgM, estes 24 eram ligados ao cromossomo X, relatou uma mortalidade de 38% em pacientes com doença hepática, em comparação com 6% em pacientes sem doença hepática. A mortalidade de até 80% foi relatada para pacientes com a síndrome com doença hepática tratadas com transplante de medula, em comparação com 10% para aqueles tratados com transplante de medula sem doença hepática. Para mostrar que, de fato, o envolvimento hepático ou biliar ou parenquimatoso do fígado, né, é um preditor significativo de mortalidade, né, e parece que ele não sofre modificação, não é influenciado pelo transplante de medula. Então, como o Rodrigo falou, o ideal fosse, né, que esses pacientes fossem transplantados antes do acometimento hepático documentado. Então, parece que o caso dessa paciente ele é bastante ruim, né, de acordo com o que a gente levantou aí nessas revisões. Muito bem. Carla E a Carla vai... Carla tem
uma breve revisão aí para mostrar para a gente. Mas, Doutor Caio, não saia da reunião, por favor. É só um resumo bem breve de tudo que o Dr. Gama já falou ao longo da aula, sobre a síndrome de hiper-IgM, focada nesse comprometimento hepático, né? Então, a síndrome de hiper-IgM é um grupo heterogêneo de condições que podem ser tanto congênitas quanto adquiridas, que resultam numa recombinação defeituosa. Ela é marcada por níveis aumentados, né, ou normais de IgM, associada a uma deficiência de IgG, IgA e IgE. E, com isso, existe uma baixa função dos anticorpos, então, os pacientes eles são mais vulneráveis ao desenvolvimento de infecções recorrentes e oportunistas. Da patogênese, tem duas principais mutações. Essa que está relacionada ao ligante CD40, que é a forma mais comum, e é um traço ligado ao cromossomo X. Então, a frequência é de 2 para 1 milhão de homens. E ela é marcada por infecções oportunistas, doenças hepáticas e do trato biliar. A outra forma conhecida, né, de patogênese da síndrome de hiper-IgM é por deficiência de A e D, que é a citidina desaminase, e da UNG, que é a uracil N-glicosilase. Isso causa um defeito na célula B, levando a uma imunodeficiência humoral. É um traço autossômico recessivo, né? Então não tem esse predomínio em homens. Cursa com infecções pulmonares recorrentes e aumento de gânglios linfáticos. E tem um maior risco de manifestações autoimunes. A nossa paciente não teve a mutação, né? O gene definido. Mas, conversando com o Dr. Gama, a gente acha que ela deve ter essa deficiência de AID e UNG. E também tem as causas desconhecidas, né, que até hoje a gente não conseguiu identificar. Quando o paciente tem deficiência de CD40L, o quadro clínico é marcado por infecções recorrentes, pneumonias, sinusites, otites, infecções causadas por germes encapsulados. Lembrando também que infecção por Cryptosporidium é muito comum, tox e CMV. E essas infecções por Cryptosporidium pode levar a um comprometimento hepático, igual o Dr. Gama já falou. Está muito relacionado ao desenvolvimento de colangite esclerosante primária, e isso pode acometer o paciente em qualquer faixa etária. Aumenta também o risco de colangiocarcinoma, e a cirrose pode decorrer tanto por progressão da doença de base, quanto por infecções, principalmente por CMV. Daí a necessidade de a gente persistir, né, nessa investigação de alguma etiologia infecciosa. E o paciente também pode ter manifestações autoimunes, lembrando que a nossa paciente tem vitiligo, e ela tem esse FAM, que era positivo, e que até o momento não foi dado diagnóstico de nenhuma outra doença autoimune, mas ela tem fator de risco para isso. Então, o diagnóstico, né, feito pela suspeita clínica, principalmente na infância, esses pacientes que desenvolvem infecções de repetição, a gente vê um nível baixo de IgG e IgA associado a um aumento ou um valor normal de IgM, e pode lançar mão do teste genético. Lembrando sempre de fazer o diagnóstico diferencial, porque existem formas que o paciente pode adquirir essa síndrome de hiper-IgM, embora tenha manifestações clínicas distintas. Fatores que podem cursar com uma forma adquirida de hiper-IgM é a síndrome de rubéola congênita, medicações ou anticonvulsivantes, como a fenitoína, e tumores derivados de neoplasias proliferativas, leucemia de células T, mieloma múltiplo e linfoma. E aí, para terminar a parte do tratamento, né, esses pacientes têm que ser referenciados a um serviço de imunologia, porque precisam fazer reposição de imunoglobulina, principalmente naqueles que têm CD40L e deficiência de CD40. Tem que fazer a prevenção de infecções, de pneumocistose, como a doutora Ana falou, com Bactrim. Tem que sempre orientar a questão de medidas higiênicas para prevenção de infecção por Cryptosporidium, fazer esse monitoramento da função hepática, e a cura definitiva para a condição, né, para a síndrome, é o transplante de células hematopoéticas. E só para finalizar, em relação ao prognóstico, né, quem tem CD40L, a principal causa de morte é por infecções, por doença hepática do trato biliar e malignidades. O Dr. Gama já falou, né, dentre os tumores de acometimento hepático, nós temos CHC e colangiocarcinoma,
E o prognóstico é pior quando o paciente tem essa associação com doença hepática. Nos pacientes que foram submetidos ao transplante, a sobrevida em 20 anos foi de quase 90%. Então, é uma modalidade terapêutica a se considerar. E os pacientes que têm deficiência de AID e UNG têm um prognóstico melhor, e geralmente faz essa reposição de imunoglobulinas e trata as infecções de acordo com o que for, assim, tem que ficar atento para o tratamento adequado e imediato das infecções que forem ocorrendo ao longo da vida. É isso. Muito bem, muito bom, Carla. Ó, subindo palminhas aqui. Doutor Alberto Amorim, entendeu? Ó, Valesca. Palminhas ao vivo aqui. Ó, Lídia Moreira. Legal. Muito bom. Doutora Lúcia, quer fazer as considerações finais? Eu acho que, apesar de ser um quadro raro, ele permitiu que a gente fizesse muitos raciocínios clínicos, né? No final do ambulatório, quando a gente discutiu esse caso, várias coisas aí nos intrigaram, e é muito interessante ver isso, né? Como uma coisa que parecia assim tão difícil de compreender e complicada, a hora que você vai destrinchando o caso e consultando a literatura, você acaba entendendo o que está acontecendo. A gente só fica com pena porque dá a impressão que ela perdeu um pouco esse timing de fazer esse transplante de medula óssea, né? Ele deveria ter sido indicado mais precocemente, talvez quando ela começou a apresentar aquelas alterações pulmonares, enfim. Quanto mais a gente entendeu que quanto mais precoce isso fosse indicado, ela teria uma sobrevida ótima, né? 90% em 20 anos, aquela comitiva. Então, eu acho que talvez a gente tenha perdido aí um pouco do melhor momento de indicar esse transplante. Mas foi, acho que, bastante interessante. A gente agradece muito a Carla, o trabalhão que ela teve aí para preparar o caso, ao Caio, por nos apresentar a biópsia, os comentários, ao Rodrigo e a Ana Paula, que, assim, de última hora fizeram aí ótimas considerações. Aproveitar para parabenizar Ana Paula e demais infectologistas pelo dia de hoje. Obrigada, professora. E é isso. Então, acho que vamos desejar aqui boa noite para todo mundo. Bom jantar. Obrigada, Gama. Obrigado, doutora Lúcia. Parabéns, Ana Paula, aí, pelo dia do infectologista. A Rose, que também está escrevendo aí. Obrigada. Parabéns aí por vocês serem grandes profissionais e serem amigas também da gente aqui, e poder contar com vocês nesses momentos aí de aprendizado. E, Carla, parabéns, Carla, foi muito bom. Carla se dedicou bastante para fazer o caso clínico, e é um caso raro que a gente não sabia nada, e hoje a gente sabe, sabe alguma coisa sobre síndrome hiper-IgM, né? Contribuição aí do doutor Rodrigo, da doutora Ana também, e provavelmente a gente vai ficar mais atento agora a pensar nas imunodeficiências primárias, né? Porque a gente tem dificuldade de pensar nesses diagnósticos, né? Eu estava vendo assim, são mais de 400 tipos diferentes de imunodeficiências primárias, né? Então, e tem critérios, né? Você vê assim, alguém que tenha 2 ou mais novas otites ao ano, 2 ou mais pneumonias novas ao ano, ou seja, essas infecções repetidas que a gente fica rodando antibiótico e achando que está tratando só a infecção e não se pergunta, né? O que está acontecendo com esse indivíduo, né? Será que ele preenche critérios para uma imunodeficiência primária? Então, a gente faria o diagnóstico mais cedo e talvez pudesse contemplar um resultado terapêutico melhor para esses pacientes, né? Então, isso aí agora está no nosso radar, né? É isso aí. Então, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, obrigado, Gama. Obrigada. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Da próxima vez a gente vai te avisar 3 dias antes, tá bom? Obrigadão. Um abraço da Cris aí pelo dia do infectologista. Manda sim. Tá.
Boa noite. Tchau, tchau.